Quando o idoso para de comer, é uma questão que deixa todo mundo de cabelo em pé. E aí, o que a gente pode fazer? Nós vamos falar sobre isso nessa primeira aula. A primeira questão é entender por que será que esse idoso não quer comer mais? O que será que está causando isso? Nós precisamos avaliar então algumas questões. Por exemplo, a consistência da dieta. Será que está adequada para esse idoso? Será que ele consegue comer comidas sólidas? Ou será que uma comida mais pastosa fica mais fácil de descer? E a boca desse paciente, como será que tá? Será que a dentadura está bem adaptada? Será que pode ter algum machucado, alguma afta, alguma infecção, por exemplo, como um sapinho, uma candidíase oral? Será que ele está com algum dente que está infeccionado? Nesses casos, quando a gente suspeita de que pode haver algum problema, vale sempre a pena passar por uma avaliação do dentista para poder ajudar a resolver. Outra questão que a gente sempre deve estar atento é se esse idoso está com alguma infecção, alguma dor. Muitas vezes o sinal de algum problema no idoso vai aparecer como uma redução do apetite. A gente precisa de estar atento se ele está hidratado, se ele está com algum sintoma gripal, está com o intestino preso, diarreia, vômito, se o xixi está alterado. Quando a gente suspeita de qualquer infecção, é preciso fazer alguns exames para a gente avaliar onde está o problema e assim a gente poder resolver. Outra causa que a gente precisa de sempre estar atento é se isso não é efeito colateral de algum medicamento. A própria donepezila, por exemplo, que a gente usa para tratamento de demência, rivastigmina, galantamina, podem trazer uma redução de apetite. Então a gente precisa de estar atento no idoso que já come pouquinho. Além disso, alguns antidepressivos, antibióticos, corticoides podem reduzir o apetite. E a depressão? A depressão é muito sutil no idoso e muitas vezes ela pode aparecer como uma alteração de sono, por exemplo, o idoso que dorme o dia todo ou não dorme, e uma alteração de apetite. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente vai ter emagrecimento, perda de peso, desnutrição, e sempre vale a pena passar por um profissional muito experiente para poder identificar o problema e começar o tratamento. Uma vez entendida e encontrada a causa, a gente vai partir para o tratamento para aí sim resolver o problema. Mas se eu já investiguei tudo, já olhei tudo e não encontrei nada, o que pode ser? Isso às vezes pode ser a evolução do próprio processo de envelhecimento. Se a gente for pensar, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tende a ficar menos ativo. Se esse idoso se movimenta menos, fica mais na cama, ele vai gastar menos energia. Logo, ele vai precisar comer menos e o apetite pode reduzir sim, como um processo da própria evolução do envelhecimento. Mas se esse idoso é ativo, é robusto, faz muitas coisas, não é esperado que esse apetite reduza tanto. Nesses casos, o que a gente pode fazer então? Muitas vezes esse idoso não vai conseguir comer grandes quantidades de comida, mas a gente pode deixar o alimento mais calórico. A gente pode adicionar mel, leite condensado, azeite, frutas mais calóricas como abacate, podemos colocar também açaí. Então a gente vai tentar oferecer mais caloria na mesma quantidade para deixar a comida desse idoso mais nutritiva, mas a gente não vai pôr muitos volumes, porque quando a quantidade de alimento é muito grande, esse idoso muitas vezes vai ficar saciado facilmente e não vai conseguir comer muito mais. Aí o paladar. O paladar é outra coisa que costuma se alterar com o envelhecimento. Nosso paladar tende a gostar mais de doce. Então, principalmente no idoso que já tem uma demência avançada, ele tende a ficar com o paladar mais seletivo. Não adianta brigar. Se ele não quer comer comida de sal, deixa ele comer comida de doce. A melhor coisa a fazer é tentar, dentro daquilo que ele gosta de comer, deixar o mais nutritivo possível, colocar algumas vitaminas, verduras, frutas. Nesses casos, uma boa avaliação por uma nutricionista para adequar o cardápio pode ser essencial. Tem mais alguma dúvida sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários que eu mesma vou te responder.